Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o experimento 4, máquinas elétricas, e sobre a montagem do nosso motor. Eu sou a Luana Bruna, a moderadora de hoje. Eu sou o Gustavo. Eu sou a Gabriela. E Guilherme. Então, agora vamos dar seguimento aos trabalhos. Fala galera, aqui quem fala é o Guilherme Clauber, sou um membro do grupo A da disciplina de Prática de Eletromagnetismo. Meu grupo é composto pela Luana, o Gustavo e a Gabriela. E hoje aqui eu estarei falando um pouco sobre a história do motor elétrico, algumas aplicações para a sociedade, os principais inventores e pesquisadores e a evolução dessa invenção aí nos dias atuais, né? Pois é, o motor elétrico ele é um motor que revolucionou hoje a forma como a gente utiliza a energia, né? E assim, a invenção não foi simples, mas graças a esses grandes nomes aí, a gente tem essa maravilhosa ferramenta aí que utilizamos nos dias de hoje. Bom, então, a invenção do motor elétrico remonta ao século XIX, né? Tem contribuições notáveis aí, como esses grandes nomes aí, né? Michael Faraday, que estudou e descobriu a indução eletromagnética, Nikola Tesla, né? Grande nome também, o primeiro a desenvolver o motor elétrico, e o Thomas Edison, né? Já havia sido conhecido por inventar a lâmpada. E o desenvolvimento inicial do motor elétrico foi fundamental para a Revolução Industrial, né? Proporcionando uma fonte eficiente de energia e de diversas aplicações industriais. E assim, é uma criação que contribuiu bastante para a sociedade, né? Tanto aí como no mundo industrial, como no transporte, na saúde, energias renováveis. E essas contribuições para a sociedade, né, incluem também, por exemplo, automação de processos industriais, né, impulsionando o crescimento econômico, aumentando a eficiência nas linhas de produção. Além disso, também os motores elétricos são amplamente utilizados em sistemas de transporte, né, como eu dei o exemplo aí, ó, é a base de vários tipos de transporte, como carro, trens e barcos. Na área de eletrodomésticos também, tecnologias modernas, né, propriamente nessa área de energias renováveis, né, outras formas de tentar poluir menos, né, para que o nosso planeta se renove, né, como o próprio nome diz. Na área da saúde também, vários equipamentos médicos, tomográficos. Então, uma contribuição que segue contribuindo e já contribuiu bastante em diversas áreas aí do conhecimento. Bom, nos dias atuais, né, falando mais agora sobre essa época que a gente está, os motores elétricos eles desempenham um papel crucial em, por exemplo, veículos elétricos, né, proporcionando uma alternativa sustentável aos motores que poluem bastante aí, né, que são motores a combustão. Eles também são fundamentais em aplicações domésticas, né, como eu citei lá anteriormente, os eletrodomésticos, até os sistemas de climatização que a gente utiliza aí no dia a dia. E a eficiência e a versatilidade dos motores elétricos continuam a impulsionar ainda mais avanços tecnológicos e a transição para uma sociedade mais sustentável, né? Então, acompanhando aí a indústria 4.0, né? O motor elétrico auxilia na automação industrial, processos mais eficientes, veículos eletrônicos, né? Veículos elétricos, aí que eu acabei de falar. Tecnologia médica também vem evoluindo bastante e segue por aí. Bom, aqui só mais alguns exemplos, né? Reforçando ainda mais a ideia de que o motor elétrico contribui para a sustentabilidade aí do nosso planeta, né? Energia eólica aí, que é gerada por motores elétricos, né? O transporte, como eu citei acima, o carro elétrico, a própria energia solar, né? Que é usada tanto no âmbito industrial quanto no âmbito doméstico aí, e vem contribuindo não só para a sustentabilidade, mas também para a economia de energia, né? Aí para a sociedade. Trouxe aqui também, né, algumas curiosidades, né? A primeira aí relacionada à IA, né, a inteligência artificial, que o motor elétrico ele é um dos componentes utilizados na criação de sistemas de IA, né, que vem revolucionando de forma absurda aí o mercado
de trabalho, tudo. Criptomoedas também, né? A mineração de criptomoedas é uma atividade intensiva em energia e os motores elétricos são a base dessa tecnologia, criando um mercado em ascensão. E outro, né, que é falado diversas vezes aí no âmbito empresarial, no âmbito escolar, internet das coisas, né? O motor elétrico ele também é um componente chave aí para a integração de dispositivos conectados, né? Essa ideia de internet das coisas que cria uma rede de objetos interligados em plena evolução. Outra curiosidade, né? E ainda mostrando que ainda o motor elétrico consegue atuar de forma absurda também na atualidade, é a relação, né, do motor elétrico e a conquista do espaço, tratando-se de foguetes, né? A tecnologia do motor elétrico é usada em foguetes e satélites hoje em dia. As próprias estações espaciais também utilizam dessa tecnologia do motor elétrico em alguns sistemas, até para manter a estabilidade, né, das estações espaciais. E isso mostra o quão uma invenção que veio lá de trás consegue ainda trazer frutos muito bons para a sociedade de hoje, né, para o nosso dia a dia. E só para concluir, né, essa apresentação, essa linha de pensamento aqui, trouxe aqui alguns 3 pilares aqui ainda, né, que seguem a ideia do motor elétrico e o futuro. Primeiramente, tratando-se dos avanços, né, o motor elétrico está em constante evolução, né, como a gente viu aí durante a minha apresentação, né, muito desenvolvimento em nanotecnologia, biotecnologia, as próprias inteligências artificiais que eu citei. Ainda há alguns desafios, né, se tratando aí do motor elétrico, mas, por exemplo, criação de baterias eficientes, né, como já que a gente está falando de carro elétrico, a gente está sempre buscando baterias que durem mais, melhoria da infraestrutura de recarga de carros elétricos, né, como eu havia falado, e o potencial, né, o motor elétrico, como eu falei, ele é fundamental em muitas áreas aí da nossa sociedade, né, e contribui, é fundamental para a evolução da nossa sociedade moderna. E está criando, né, cada vez mais possibilidades de um futuro sustentável, limpo e eficiente. É isso, gente. Minha apresentação fica por aqui e muito obrigado. Nós somos o grupo A de prática de eletromagnetismo e nós vamos falar um pouco sobre o experimento do motor elétrico que nós fizemos esse experimento nas aulas de prática. Os componentes do grupo são a Luana, a Gabriela, o Gustavo, que sou eu, e o Guilherme. Falando um pouco sobre o funcionamento do motor, ele é um dispositivo de energia elétrica que é transformado em energia mecânica. Existem vários tipos desses motores, mas o princípio fundamental deles de funcionamento é que ele faça interação entre campos magnéticos. Passando uma visão geral sobre o funcionamento básico do motor, ele é formado por um campo magnético, onde motores elétricos têm ímãs, que são responsáveis por criar o campo magnético. Esses campos magnéticos são essenciais para o funcionamento do motor. Nós temos também uma bobina, que pode ser chamada também de rotor, que está localizada dentro do campo magnético, e ela é geralmente feita de fio condutores, e é montada de maneira que possa girar em torno do seu próprio eixo. E também com isso nós conseguimos ter a corrente elétrica, que é a corrente que passa pela bobina e cria esse campo magnético também temporário ao redor dessa bobina. E esse campo magnético temporário interage com o campo magnético gerado pelos ímãs. E também nós temos a força magnética, que é a interação entre esses campos magnéticos e resulta na força que atua na bobina e faz ela girar em torno do próprio eixo. E com isso nós temos a geração do movimento, né? O movimento rotativo da bobina, que é transferida para o eixo do motor, que pode ser conectado a vários dispositivos, como por exemplo algumas bombas, ventiladores, etc, né?
Esse movimento é a forma mecânica que gera através desse motor elétrico, né? Alguns motores elétricos são utilizados em várias aplicações, até muitos eletrodomésticos, como eu citei, né? Ventiladores, geladeiras também, etc. Por causa da sua eficiência e também a facilidade de controle. E cada operação, cada motor elétrico tem suas características específicas que torna adequada para certa aplicação, como motores de corrente contínua, motores também de corrente alternada, de indução, entre outros. E aqui nós temos a simulação. Agora pega de um ângulo diferente. De um ângulo diferente, vai. Limitamos ele com 9 volts. E aí a gente tem a geração do movimento. Arrasa, tá A ótimo. luzinha fazendo e interagindo com Agora pega de um o ângulo campo diferente. magnético gerado também pela corrente que passa pela bobina. E é isso. Basicamente, esse é um pouco sobre o funcionamento do motor elétrico. Olá, eu sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre a construção do nosso motor elétrico. Aqui está a foto do nosso motor e os materiais utilizados foram a estrutura de madeira, o eixo de metal, que foi encontrado no laboratório, o suporte, esse suporte central para as bobinas que foi impresso, o fio de cobre esmatado para fazer as bobinas, as placas de cobre, essas escovas que foi tirada de um alternador de fusca, o tubo externo de uma caneta. Além disso, também foram necessários ímãs, fonte de tensão, ferro de solda, uma super bonder, cola quente, fita e furadeira. Para o nosso experimento, para a construção, primeiramente foi impresso o suporte para enrolar as bobinas, cortou os pedaços de madeira para montar a estrutura e fez furos nessa estrutura para passar o suporte central. Enrolou-se o fio de cobre no sentido horário ao redor do suporte central, formando essas 4 bobinas. Foram 50 voltas e deixou uma ponta em cada bobina. E também passou fita ao redor desse conjunto para deixar ele fixo. Depois cortou um pedaço do tubo externo de uma caminhoneta, que era para fixar as placas de cobre, e foram 4 pedaços retangulares. E o tubo da caneta era para deixar a estrutura mais homogênea, para fixar as placas de cobre, e essas placas foram fixadas nesse tubo com super bonder. E as pontas de cada bobina foi soldada nessas placas. Depois acrescentou-se 2 estruturas de madeira contendo os clipes ao redor desse conjunto com as placas de cobre, que era os clipes era para manter o contato, e foram colados com cola quente, deixando 2 pontas mais separadas, que era para conectar os terminais, e serviu de suporte também para as escovas que fariam o contato com as placas de cobre. E essa escova foi fixada com solda também. E conectou a fonte, posteriormente, para fazer o motor funcionar, conectou-se a fonte nos terminais e os ímãs foram colocados ao redor dessas bobinas para fazer o campo magnético e fazer rodar. Aqui tem um vídeo apresentando alguns passos da construção do nosso motor. E aqui tem o vídeo do nosso motor funcionando. Oi, então agora eu vou começar a simulação do experimento 4 prático de um motor PMSM. A gente vai começar mudando aqui. PMSM, vou salvar assim. Que é um motor de alta velocidade, né?
A gente vai vir aqui nessa opçãozinha aqui e vai selecionar essa Adjust Speed. Ok. Aí agora a gente vai vir aqui, acho que em Machine. E vamos colocar as configurações. Tudo isso eu fiz seguindo o vídeo que foi passado no documento, só para pegar primeiro a estrutura básica, né, a estrutura principal, e depois o resto a gente vai fazendo aqui mesmo. Agora a gente vai arrumar aqui do circuito. Agora do stator. Escolher o material. Não consegui encontrar o mesmo, então eu vou estar usando esse aqui. Que o que a pessoa usa no vídeo, né, é um aço. Então eu vou usar um aço também. Agora vamos configurar o slot. Vamos só terminar de mudar. Ok. Agora o winding. Winding, acho que é assim que fala. Agora, com o botão direito, a gente vai pedir para ele conectar todas as coils. Agora vamos configurar o rotor.
Aqui ela vai usar de novo aquele material que a gente não tem aqui. No lugar eu tô usando esse aço aqui, da biblioteca mesmo, do ANSYS. Que é o que a gente tem, né? Fazer o quê? Vamos configurar o pool. Determinar o material. Esse a gente vai ter que adicionar. Vamos configurar o shaft. Só desmarcar essa opção. Bom, agora em análise a gente vai colocar o nosso Solution Setup. E agora vamos arrumar as configurações. Então, aqui vai ser 110. Aqui vai ser 300 na voltagem. Na velocidade vai ser 13.300, que nem a gente colocou antes também. 13.300, tá certo. E a temperatura vai ser essa mesmo. Aqui vai ser em kilowatts. E eu acho que tá tudo correto. Agora a gente vai verificar se tá tudo correto. E podemos colocar a análise. A gente vai clicar aqui nesse botãozinho e aguardar rodar. Quando terminar, eu volto. Bom, então tá tudo correto. A gente pode vir em Results. Port. A gente vem em Results. Create. Solution Data. Aí. Aqui a gente seleciona para ver tudo. Aqui a eficiência a gente consegue ver que está em 97%, né? O que é muito bom. A potência de saída a gente vai passar para horsepower. E é basicamente isso. Aqui a gente usa para ver alguns valores, né, de nosso interesse. Agora a gente vai de novo em Results. Aqui, aí pede para fazer o Rectangular Plot. E aí a gente pode selecionar aqui em Power. O resto é assim mesmo, para a gente ver o gráfico da potência. Então, eu crio o New Report. Eu vou minimizar essa telinha, só deixar ela aqui do lado.
E aqui a gente consegue analisar que ângulo vai ter o melhor desempenho, né? A melhor potência. Então, se a gente ver aqui, tá mais ou menos aqui nesse ponto, né? Tá entre 75 e 100, deve ser algo como 80, né? E ele vai produzir pra gente um valor próximo de 145 de potência. Então, vou fechar. A janelinha tinha deixado aberta, vou fechar. A gente pode vir em resultados de novo. Desculpa. A gente pode vir em resultados e solution data de novo. Colocar full. E aqui, só para otimizar nosso tempo, né, a gente pode selecionar a opção Curves. E aqui a gente consegue ver todas as outras curvas, né? A gente consegue botar assim, que é mais rapidinho. Tá vendo? Ó, de potência aqui, vezes o ângulo de torque, que a gente já tinha visto. Aqui no da eficiência, a gente consegue ver que a eficiência é alta em boa parte dos ângulos de torque, né? Então, como a gente tinha visto, ficou aqui em 97%, né? E em boa parte dos torques ele está exercendo sua máxima eficiência. Então, da simulação é isso, né? Esses são os resultados que a gente pode obter com a simulação. Não esqueçam de salvar depois, para não perder nada. E agora a gente vai para a discussão de grupo. E é isso, muito obrigada pela atenção. Agora a gente vai iniciar a discussão sobre o experimento 4, motores elétricos. E aí, galera, alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Rapaz, tirando a dificuldade de fazer o trem funcionar, acho que foi um trabalho legal, velho. Acho que ele rendeu mais do que os outros, né? Por ser físico, né? A gente mexer ali mais com as paradas e tudo, foi bem mais gratificante, né? De ver ele funcionar, mas de uma montagem um tanto complexa, assim, né? Mas, no geral, foi bom. Eu acho que eu gostei, sim. Também gostei bastante. Deu para aplicar bastante os conhecimentos que a gente vê na aula teórica, né? Porque fica muito abstrato quando a gente só está estudando ali as equações, né? Como a gente aplica as fórmulas. Com a montagem do motor, acho que foi mais fácil de entender isso. E também a presença de campo magnético, né, dos ímãs, é muito legal essa parte, conforme você vai afastando, você vai tirando, né, vai abrindo esse campo magnético, deixando ele mais fraco. E conforme a gente ia aproximando, inclusive o motor rodava mais rápido, né? Tinha mais corrente induzida. Sim. Então, falando um pouco sobre as dificuldades da montagem, foi inicialmente quando a gente pegou para fazer onde seria o contato das escovas, a gente pegou latinha de alumínio e aí não estava conseguindo soldar. E aí depois a gente acabou usando a placa de cobre que funcionou melhor. Uhum. Também outro fato foi quando a gente tentou usar a Durepox para servir de apoio e não estava fazendo um formato adequado, não estava homogêneo. A gente acabou usando a tampa da caneta, né? A estrutura. Foi. Mas também não deu certo no final. E teve também quando, para fazer o contato, a gente usando o clipe, ele não queria fixar. Uhum. E acabou usando a própria escova do Fusca, que adequou melhor. Pois é, ficou muito melhor. O clipe não estava mantendo contato, né, para fazer o efeito de escova ali. E aí a gente conseguia fazer passar a corrente ali, mas ela não chegava na bobina. Eu acho que esse foi um dos experimentos assim, mais úteis que a gente fez, né, na matéria, porque se você parar para pensar, um motor é a base de muita coisa, né, que você pode utilizar, tipo, tem motor em furadeira, tem motor em geladeira, tem motor em multiprocessador, então, tipo assim, foi um projeto muito legal de fazer e basicamente é a mesma coisa, né? O motor é um motor, então a base é isso que a gente fez e é gratificante ver funcionando também, né? Apesar de ter dado seu trabalho.
Foi bem legal. Foi muito bom mesmo. Inclusive, tem como fazer outros motores, né, com só uma bobina, com pilha, uns pequenininhos, assim. É super legal. Vai ficando cada vez mais complicado, né? Quanto maior o número de bobinas, O mais que muda complicado é de só. a tensão e a corrente que você tem que vai passar por ele, né? Aí, aí isso vai moldar também a potência de cada motor. Mas dá para fazer um motor com pouca coisa. Alguém quer adicionar algo mais? Oh, quem é que foi mesmo que inventou o motor elétrico? O primeiro, assim? Pô, foi o Benjamin Franklin lá e o Coulomb. Eles, assim, já eram conhecidos por serem investigadores das propriedades elétricas, né? Então, tipo, eles já tinham bastante estudos assim, da área de eletromagnetismo, da área de elétrica. Eles buscavam estudar o fenômeno da indução eletromagnética, né? Hum, E, pô, durante os tempos ali, né, do século XIX para cima, eles conseguiram desenvolver aí esse motor elétrico bem primitivo a priori, né? hum, Mas que foi se desenvolvendo ao longo dos anos aí. Faraday também pegou um pouco dessa caminhada aí, conseguiu otimizar e evoluir ainda mais essa invenção aí. hum. A gente usa, inclusive, as teorias de Faraday, né, para esse começo do eletromagnetismo relacionado com corrente induzida. É, Sim. não é? É. Inclusive, por meio do campo magnético que o ímã exerce na bobina, faz com que tenha a mesma polaridade e essas cargas elétricas entram em movimento, né? Gerando a corrente elétrica que faz com que o motor gire, né? Que o motor funcione. E aí começa a criar um campo magnético por causa dessa polaridade que se repele. Então, muito obrigada pela atenção. Esse foi o grupo A sobre o experimento motores elétricos. Muito obrigada.